Você teria coragem de morar em uma casa compartilhada com outras mulheres depois dos 60? Antes de responder, pense na sua casa hoje. Tem algum quarto que quase ninguém usa? Alguma conta que pesa mais no inverno? Alguma tarefa pequena que ficou cansativa porque cai sempre em você? Algum silêncio que parecia descanso, mas em certos dias começa a pesar? Muita mulher madura chama isso de independência, porque aprendeu a ter orgulho de dar conta de tudo sozinha. Dar conta da casa, das contas, dos documentos, dos filhos longe, das mensagens no WhatsApp, da burocracia em Portugal e do medo de incomodar. Só que existe uma conta que quase ninguém faz. Quanto custa manter uma estrutura de vida que já não combina com o corpo, o dinheiro e a rotina que você tem agora? Hoje eu quero falar de uma tendência que está crescendo entre mulheres acima dos 50, dos 60 e dos 70 anos. Mulheres maduras escolhendo morar em casas compartilhadas. Elas dividem custos, tarefas, presença e uma rede prática para situações que parecem pequenas até acontecerem com você. E fica comigo porque mais à frente eu vou tocar no ponto em que quase ninguém fala. Uma casa compartilhada pode aliviar uma mulher madura, mas também pode virar uma nova obrigação se ela entrar calada, sem acordo e sem limite. Eu moro em Viana do Castelo, em Portugal, e vejo isso com muita clareza. Morar fora do seu país muda a forma como a gente entende casa. Casa pode ser abrigo, conquista e memória, mas também pode virar peso quando os cômodos estão vazios, as contas apertam e ninguém percebe se você demorou demais para voltar. No final, eu vou te fazer uma pergunta bem concreta. Não é para você pensar quando você estiver sozinho e esquecer depois, não. É para responder nos comentários. Qual parte da sua casa, da sua rotina ou da sua independência está custando mais do que deveria para você? Vamos começar pela parte que todo mundo entende, mas pouca gente gosta de admitir. Casa custa caro. Em Portugal, uma casa não pesa só pelo aluguel ou pela prestação. Pesa pela eletricidade no inverno, pelo aquecimento, pela água, pelo condomínio, pela manutenção, pela infiltração que aparece num prédio antigo, pelo tempo que você perde tentando resolver algo que parecia muito simples. Agora coloca isso na vida de uma mulher madura. Uma mulher que talvez tenha vindo do Brasil com planos, coragem, documentos, alguma reserva financeira e a vontade de viver uma fase mais livre. Ela chega achando que a casa representa estabilidade. Com o tempo, percebe que a casa também exige força, dinheiro e presença diária. Tem quarto que fica fechado a semana inteira, tem mesa grande que já não recebe tanta gente, tem armário cheio de coisas guardadas para uma visita que talvez venha uma vez por ano, tem sala impecável que custa aquecer, limpar e manter. E enquanto a mulher preserva tudo isso, muitas vezes vai cortando o que alimentaria a própria vida. Um passeio, uma viagem curta, um curso, um almoço com amigas, uma ajuda profissional, um projeto pequeno que poderia trazer renda. Eu conheço essa cena de perto. Em Portugal, a casa pode parecer pequena no anúncio e ficar grande no peso da rotina. Você limpa um cômodo que quase não usa. Fecha a janela porque o frio entrou. Abre a conta de luz e pensa 2 vezes antes de ligar o aquecedor. Vai ao mercado com uma lista curta, porque tudo precisa caber dentro do seu orçamento. E ainda tenta parecer tranquila quando alguém pergunta se está tudo bem. Aqui entra uma pergunta prática. Se grande parte da vida e da sua renda e da sua energia vai para manter paredes, o que sobra para a sua vida circular? Eu já vi mulheres que têm medo de parecer que fracassaram se diminuírem a casa, dividirem moradia ou mudarem o formato da vida. Como se casa grande fosse prova de sucesso, como se morar sozinha fosse sempre sinal de força. Só que força também aparece quando uma mulher olha para a própria rotina e diz: isso aqui
está pesado demais para a fase em que eu estou vivendo. Morar com outra mulher pode ser uma decisão inteligente quando existe compatibilidade, acordo, limite. Você divide o custo fixo, divide algumas tarefas, divide a presença. Uma pode ir ao mercado enquanto a outra recebe uma encomenda, uma pode entender melhor numa carta de banco, outra pode saber como marcar uma consulta, uma pode viajar alguns dias sabendo que a casa não vai ficar completamente vazia. No Canadá, existe uma iniciativa chamada Senior Women Living Together, voltada para mulheres acima dos 55 anos que procuram alternativas de moradia compartilhada e procuram outras mulheres compatíveis para dividir o aluguel. Em Londres, o New Crown Co-Housing reúne mulheres acima dos 50 anos em apartamentos independentes, com espaços comuns e vizinhança ativa. Esses exemplos mostram que a conversa já saiu do campo da ideia bonita. Tem mulher organizada em diferentes países procurando solução concreta para envelhecer com mais rede e menos peso doméstico. Mas isso precisa ser tratado como decisão adulta, não como improviso. Não basta gostar da pessoa, não basta tomar café juntas e achar que vai dar certo. Dividir casa mexe não somente com dinheiro, silêncio, visitas, temperatura do aquecedor, mas com a mania de cada uma. A primeira armadilha aparece quando a mulher quer companhia, mas não quer conversar sobre regra. E sem regra, a convivência começa bonita e termina em ressentimento. O problema começa quando a mulher chama isso de apoio, mas entra numa casa onde ninguém combinou dinheiro, cuidado, privacidade, limites. Agora eu quero sair dessa ideia geral e entrar numa cena que muita mulher entende, principalmente quem mora fora do Brasil. Você recebe uma carta oficial. Pode ser das finanças, da segurança social, do centro de saúde, do banco, do seu senhorio, de qualquer serviço que exija atenção. Você olha para o envelope e antes mesmo de abrir, o corpo já fica em alerta. Você abre, lê uma vez, lê de novo, entende algumas partes, fica inseguro em outras, a língua é parecida, mas o sistema não é o mesmo. A palavra parece familiar, mas a consequência pode ser muito diferente. Você senta à mesa, pega o telefone, tenta entrar no site, a senha não funciona, a página pede um código, o atendimento automático não resolve e naquele momento a casa silenciosa fica maior. Agora imagina ter outra pessoa por perto. Ela não precisa resolver sua vida, talvez ela só sente ao seu lado e diga, vamos ler juntas. Talvez ela já tenha passado pelo mesmo problema, talvez saiba qual balcão procurar, qual número ligar, qual documento levar. Essa presença não tira a sua autonomia, ela reduz o peso de enfrentar tudo sozinha. Esse é o ponto que me interessa nesse tema. A moradia compartilhada pode criar uma rede mínima de proteção para situações que parecem pequenas, mas que acumulam desgaste. A carta, a consulta, a farmácia, o frio, a noite em que você não se sente bem, o dia em que você demora para voltar e alguém percebe. A Organização Mundial da Saúde já trata solidão e isolamento social como fatores que afetam saúde física, saúde mental, qualidade de vida e longevidade. A própria Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo sente solidão. Então, quando uma mulher madura vive sem rede, o problema não fica só no campo emocional. Ele aparece no sono, na ansiedade, na disposição, na coragem de sair, de resolver, de marcar consulta, de atender telefone e pedir ajuda quando precisa. Vou ser muito direta. Envelhecer sozinha não é problema para toda mulher. Muitas mulheres vivem muito bem sozinhas. O risco aparece quando a solidão vira falta de testemunho da sua vida diária. Ninguém sabe se você acordou bem. Ninguém percebe se você não saiu do quarto. Ninguém estranha se você não respondeu a mensagem, porque todos já se acostumaram com a ideia de que você resolve tudo. E aqui existe uma parte delicada. Muitas mulheres maduras foram treinadas para não dar trabalho. Elas dizem, não quero incomodar,
com uma naturalidade perigosa. Não querem incomodar os filhos, a vizinha, não querem pedir ajuda, não querem explicar que estão com medo, vão transformando a necessidade em silêncio. Só que rede de apoio não nasce no dia da emergência. Ela nasce e precisa ser construída antes, quando você ainda está bem, lúcida, ativa, capaz de escolher. Moradia compartilhada pode ser uma dessas formas, desde que venha com acordo e não com fantasia. Também existe o lado difícil. Se uma mulher entra esperando cuidado constante e a outra não sabe disso, a casa vira tensão. Se uma começa a assumir consulta, remédio, limpeza, compras e decisões da outra sem ter combinado, a convivência vira carga. Apoio mútuo precisa ter medida. Cuidado sem acordo pode virar exploração emocional, mesmo quando ninguém tem má fé e intenção. Por isso, antes de dividir casa, é preciso perguntar o que quase ninguém pergunta. Quem cuida do quê? O que acontece se uma adoecer? Quem avisa a família? Quem tem uma chave de reserva? Eu vou dar um exemplo simples. Se uma mulher cai no banheiro e não consegue levantar, a outra pode entrar? Pode chamar alguém? Tem o telefone do filho? Tem o contato do médico? Tem autorização? Tem plano? Essas perguntas parecem exagero quando tudo está bem, mas na hora do susto, a falta de resposta vira pânico. A escolha mais difícil não é encontrar uma mulher simpática, é descobrir se a rotina dela cabe dentro da sua vida sem apagar a sua. Na maturidade, a casa não é apenas um endereço. A casa guarda os seus horários, os seus objetos, seus remédios, sua forma de fazer café, seus documentos, suas roupas, suas memórias e também as suas manias. Uma mulher de 60 ou 70 anos não chega vazia numa casa compartilhada. Ela chega com história, preferências, feridas, hábitos e limites. Por isso, a palavra mais importante aqui é compatibilidade. Compatibilidade não aparece na conversa agradável do primeiro café. Aparece no dia em que uma quer silêncio e a outra liga a televisão alta. Aparece quando uma gosta de visita e a outra se sente invadida. Aparece na pia cheia, no banheiro molhado, no aquecedor ligado por horas, na comida com cheiro forte, no neto que dorme lá sem aviso, no filho adulto que aparece com frequência, no cachorro, na chave, na conta que atrasou. Essas situações parecem pequenas porque não tem drama, mas são elas que fazem uma casa funcionar ou adoecer. A soberania de uma mulher madura dentro de uma casa compartilhada depende da capacidade de dizer coisas simples antes de entrar. Eu preciso dormir cedo. Eu não aceito visitas sem aviso. Eu não posso assumir cuidado médico de outra pessoa. Eu divido limpeza, mas não viro empregada da casa. Eu ajudo numa emergência, mas preciso que a família também esteja envolvida. Eu gosto de companhia, mas preciso fechar a porta e ficar quieta. Isso pode soar duro para quem passou a vida agradando, mas dizer o limite antes evita a humilhação depois. A mulher que entra calada para parecer que fácil de conviver costuma pagar caro. Primeiro ela aceita um pequeno incômodo, depois aceita outro. Quando tenta falar, a outra pessoa já acha que aquele abuso virou costume. Morar juntas na maturidade pode ser uma aliança muito bonita quando cada uma continua inteira. Uma ajuda a outra a entender uma carta. Outra acompanha até o centro de saúde. Uma fica de olho na casa quando a outra viaja. Outra compartilha uma informação sobre transporte, mercado, serviço, burocracia. Uma prepara a sopa num dia difícil. Outra respeita o silêncio no dia em que a conversa pesa. O que enfraquece a mulher madura é entrar numa relação de convivência sem dizer como precisa viver. Aí ela sai de uma solidão silenciosa e entra numa casa cheia de pequenas invasões. Em Portugal, isso ganha uma camada ainda mais concreta. Muitas brasileiras chegam aqui com coragem, mas sem a rede antiga por perto. A amiga de infância ficou no Brasil. O filho mora em outro país. A irmã fala pelo WhatsApp. A vizinha portuguesa pode ser educada, mas ainda não é íntima. A cidade é segura, bonita, organizada, mas a sua vida prática continua precisando de gente.
Ninguém envelhece bem com paisagem bonita. Precisa de estrutura, precisa de telefone de emergência, precisa de alguém que saiba onde você foi, precisa de uma pessoa que estranhe a sua ausência, precisa de convivência que não invada, precisa de uma casa que ajude a viver em vez de sugar toda a energia para manter a aparência. A mulher madura precisa parar de tratar necessidade como vergonha. Se você está ouvindo isso e pensando que talvez dividir casa seja uma possibilidade, comece pela conversa que quase todo mundo tenta evitar. Antes de falar de quarto, localização e aluguel, fale da rotina. Pergunte a que horas a pessoa acorda, como ela lida com limpeza, como recebe visitas, se fuma, se tem animal, se toma medicação, se tem família por perto, se viaja, se trabalha em casa, se gosta de televisão alto, se cozinha todos os dias, se aceita dividir compras ou se prefere cada uma com a sua prateleira. Se sabe lidar com conflitos sem fazer silêncio punitivo. Essa conversa decide mais do que a decoração da casa. E fale também de saída, o que acontece se não der certo. Quanto tempo de aviso? Quem fica com o contrato? Como se divide a calção? Como ficam os móveis comprados juntas? Pode parecer frio discutir isso antes de morar com alguém, mas frio mesmo é descobrir essas respostas no meio de uma briga. A mulher madura que quer ocupar espaço em Portugal precisa praticar uma voz mais objetiva. Não precisa ser agressiva, precisa ser compreensível. Quando você diz exatamente o que aceita e o que não aceita, você dá à outra pessoa a chance de escolher com honestidade. Este é um ponto importante para quem imigrou. Muitas vezes a brasileira tenta ser agradável demais para não parecer difícil. Ela ri quando está desconfortável, aceita coisas que não queria, diz tudo bem porque ainda está tentando se adaptar, depois fica cansada, irritada, ressentida e ninguém entende de onde veio aquilo. Na casa compartilhada, esse padrão pode ser perigoso. A convivência exige tradução rápida de algo que incomoda. Precisa ser dito enquanto ainda é pequeno. Se uma conta está injusta, precisa ser revista. Se a visita passou do limite, precisa ser falado. Se uma pessoa está assumindo tarefas demais, precisa parar antes de virar obrigação. Vou insistir nisso porque é aqui que muita convivência quebra. Gentileza sem limite vira confusão. A mulher não fala para preservar a paz da casa. Depois, quando fala, já acumulou semanas de incômodo. A outra não entende a reação porque nunca ouviu o problema no começo. Por isso, se você considera uma casa compartilhada, faça uma experiência antes de decidir. Passe alguns dias juntas, se for possível. Cozinhe na mesma cozinha. Veja como a pessoa deixa o banheiro. Observe se ela respeita a porta fechada. Veja como ela fala com um prestador de serviço. Veja como reage quando você diz: hoje eu quero ficar quieta. Esses detalhes dizem mais do que uma conversa bonita no café. A pergunta do começo era sobre coragem de dividir casa. Agora a pergunta ficou mais precisa. Você consegue dividir casa sem abandonar a sua própria voz? Porque a casa compartilhada só funciona se ela ampliar a sua vida. Se ela reduz a sua circulação, a sua privacidade, a sua saúde e a sua capacidade de decidir, ela está cobrando caro demais. A moradia compartilhada entre mulheres maduras merece uma conversa séria, porque ela toca em dinheiro, solidão, envelhecimento, imigração e autonomia. Pode ser uma solução inteligente para quem quer reduzir custos, criar presença diária e viver com menos isolamento. Também pode virar problema quando nasce da pressa, do medo ou do silêncio. A conta que eu prometi no começo é essa. Talvez o custo mais alto da sua casa hoje não esteja apenas no aluguel, na luz ou no aquecimento. Talvez esteja na energia que você gasta para sustentar uma estrutura que já não conversa com a sua vida real. Se a casa está grande demais, cara demais, silenciosa demais ou pesada demais, isso precisa ser olhado sem vergonha. Manter fachada pode sair mais caro do que mudar o formato da vida. E eu quero deixar uma conclusão bem prática, antes de dizer: eu nunca dividiria a casa.
Faça a conta. Quanto você gasta por mês para manter isto tudo sozinho? Quantas horas por semana você usa para limpar, resolver, pagar, consertar e administrar uma casa que talvez já esteja maior do que a sua rotina? Quantas vezes você deixou de sair, de viajar, de investir em algo que poderia ser seu ou pedir ajuda porque precisava provar que dava conta? Agora eu quero que você responda nos comentários com uma coisa bem específica. Você moraria com outra mulher depois dos 60? Qual seria o seu limite inegociável dentro da casa? Dinheiro, limpeza, visitas, silêncio, banheiro, comida, animais ou privacidade? Escolhe uma e escreve aqui, porque é nessa resposta que a conversa começa de verdade. Beijos carinhosos e bora se tentar!